A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e de já quero agradecer a você pelo carinho de estar conosco aqui no canal Boas Notícias. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre essa prática de orar pelos mortos. É bíblico? Faz parte realmente da vivência de uma igreja verdadeiramente, genuinamente cristã? Bom, se nós olharmos, nós temos na Bíblia muitos textos que falam sobre pecado, sobre morte, vida eterna, o futuro, depois da morte. Porém, na Bíblia não há uma autorização. Não há na Bíblia sequer a ideia de que alguém que está do lado de cá possa interferir no lado de lá, no futuro de quem já partiu, de quem já morreu. Não há. Então essa prática de orar pelos mortos, ela não é uma prática genuinamente cristã. Se alguém disser, mas está na Bíblia. Tem na Bíblia, em um livro apócrifo, apócrifo significa espúrio ou sem valor espiritual, apenas nesse livro apócrifo, de 2 Macabeus, há um respaldo para isso. Não é o meu caso, e eu estou falando agora para você que é evangélico, que acredita na Bíblia sem os 7 livros apócrifos, ok? Então, o único livro da Bíblia que vai dar um certo respaldo para isso é 2 Macabeus, e esse livro não consta no cânon original da Bíblia, foi acrescentado depois, junto com outros 6. Então, tirando de lado esse livro apócrifo, então tiramos de lado também essa ideia, porque nos demais livros da Bíblia não há respaldo para isso. Interceder pelos mortos como uma prática de dizer, não, mas essa é uma prática genuína do amor cristão. Esse amor deve ser demonstrado pela pessoa enquanto ela está viva, procurando mostrar o caminho certo, apontar os seus erros e orientar a servir a Deus enquanto ela pode, certo? Porque depois que morre, não tem possibilidade de mudar nada no futuro de ninguém. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que depois da morte virá o juízo. Só tem o julgamento. Quem morreu com Deus terá um julgamento para recompensa, tá? No tribunal de Cristo. Infelizmente, quem morreu sem Deus não tem como estar nesse julgamento para receber recompensa, vai estar em outro julgamento, no fim de tudo, chamado julgamento do trono branco, e não tem mais como mudar essa possibilidade. Na narrativa do rico e Lázaro, vemos que Lázaro fez o que poderia ser feito para adquirir sua salvação, por isso estava no seio de Abraão. O rico não estava lá por ser rico, lá no Hades, estava no sofrimento não por ser rico, mas porque ele não fez nada pela sua salvação enquanto pôde. E ele só poderia fazer enquanto estivesse vivo. Então, depois de morto, não teve mais como ele ir para o paraíso e nem ninguém no paraíso voltar para lá, nem sequer para molhar o dedo numa gotinha d'água e pingar na sua língua. Nem para isso. Não tinha essa possibilidade mais de troca. Não tem. Certo? Bom, em Romanos 14, versículos 12, diz que cada um dará conta de si diante de Deus pelo aquilo que fez. Cada um. O que a pessoa fez, ele fez até o dia que morreu. Morreu, ele já deixou feito. Suas obras já foram realizadas. Se foram boas e dignas da salvação, tudo bem. Se não foram, ele vai dar conta. Por isso, a intercessão dos vivos por quem já morreu não vai apagar os pecados do morto. Não vai. Por mais que a gente ame o ente querido que morreu, minhas súplicas e minhas orações não irão apagar o seu pecado, a sua vida sem regras, a sua vida de desobediência, a sua vida de práticas abomináveis. Não serão apagadas, por mais que eu ame a pessoa e faça intercessão por ela. Não tem como, certo? Não tem como. Muito bem. Mas se eu for no cemitério no dia de finados, dia 2 de novembro, não vou orar pelos mortos? Vou lá só para conversar com mamãe. Aí isso já descamba para o lado do espiritismo. Conversar com quem já morreu? Fica lá sentado no túmulo. Pois é, mamãe, nasceu meu netinho, que a senhora não viu ainda, né? A senhora não viu, mas nasceu, e se chama tal, e tal.
Sente saudade da senhora e bota umas florzinhas lá no túmulo e tudo. Conversar. Não, também não é uma prática cristã de forma nenhuma. Agora, aí eu que não vou no cemitério, eu não vou lá conversar com os mortos, então, mas eu tenho meu altar de sofrimento aqui em casa. O que é o altar de sofrimento? Morreu um ente querido, morreu um irmão, morreu um filho, um neto, e agora o pai, ou o irmão, ou o avô faz um altar de sofrimento em casa, preservando o quarto do morto, ou a sua roupa, sei lá, fica ali tipo idolatrando o local onde a pessoa dormia, o local onde a pessoa vivia, entendeu? Faz um museuzinho do sofrimento ali. Um luto que não se acaba nunca. Luto tem tempo para acabar. Aí a pessoa está 1 ano, 2 anos, 3 anos, remoendo. Fica tipo uma idolatria por aquele que morreu. Não desapega do que já morreu. Ele já cumpriu a sua missão, ou bem feita ou mal feita, ele já cumpriu a sua missão e já foi. Agora cada um tem que viver a sua vida aqui. Seguir adiante, desmancha esse altar de sofrimento. Isso não agrada a Deus. Deus até se entristece com essa situação. Ah, mas isso é porque é amor? Que amor nojento é esse? É um amor assim exagerado, um amor... Isso não é amor, isso é uma cadeia, uma prisão. E precisa de libertação. As pessoas que têm o seu altarzinho de sofrimento por um ente querido que já morreu. Precisa de libertação e eu peço a Deus que trabalhe nesses corações, que a pessoa entenda que o outro já foi, já cumpriu a sua missão na terra e agora cada um tem que seguir a sua vida e tentar colocar um sorriso no rosto e enquanto a vida é esperança e procurar viver uma vida aqui para naquele dia, na prestação de contas, estar verdadeiramente em um lugar agradável na presença de Deus, tá? Tá, tudo bem, pastor, mas e purgatório? Existe purgatório? Existe. E você que agora ouviu eu dizer que existe, pode até achar estranho. Mas peraí, você não é pastor, você não está falando de cristianismo genuíno e tal, contra essas práticas. E acredita em purgatório? Acredito, porque ele existe e é bíblico. Está em 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O purgatório chama-se sangue de Jesus. Exatamente. Sangue de Jesus. Purgar é limpar, é purificar. E o sangue de Jesus Cristo é o único que nos purifica de todo pecado. Quando o pecador se arrepende das suas práticas ruins, nefandas, profanas, e volta para o Senhor e recebe como seu Senhor e Salvador, o sangue de Jesus faz efeito imediatamente na vida desse pecador, purgando, purificando e fazendo dele uma nova criatura. Purgatório, então, está aqui em 1 de João, capítulo 1, versículo 7. É o sangue de Jesus. Fora disso, não há um lugar intermediário entre o inferno e o paraíso, chamado purgatório, para a alma daquele crente cristão que não foi totalmente aperfeiçoada e ir para lá. Não era digna de ir para o inferno, mas não estava pronta para ir para o paraíso. Então vai para lá, para terminar de se purgar, para depois então ir para o paraíso. Quem está do lado de cá intercedendo para as almas do seu parente sair logo do paraíso, nunca sabe se já saiu. Nunca sabe. Vive aí sem saber. E agora, meu pai já saiu, minha mãe já saiu? Não sabe. Não vem ninguém avisar. Na narrativa do Rico e Lázaro, o pai Abraão disse, não vai ninguém aqui lá avisar para ninguém lá na terra não, viu? Ninguém vai dar recado lá não. Lá já tem. Tem lá a lei, tem os profetas, ou seja, tem a palavra. Se eles derem ouvidos, tudo bem. E não foi mencionada ali a possibilidade nenhuma de um lugar entre o céu e o inferno para as almas daqueles que precisam de terminar de se aperfeiçoar. Isso, de certa forma, é diminuir o sacrifício de Jesus. A palavra de Jesus diz que o sacrifício dele foi perfeito e foi superior, está em Hebreus, superior a todos os sacrifícios anteriores feitos na época mosaica. Sabe? Quando Jesus disse está consumado na cruz, esse está consumado significa está terminado, está completado, está aperfeiçoado e não há nada mais que alguém possa fazer. Eu já fiz tudo. Não tem um lugar intermediário para terminar de aperfeiçoar as almas. Não tem. Se disser que existe, estou dizendo que o tá consumado de Jesus foi uma farsa.
E se ele diz que está consumado mesmo, certo? Então é isso aí, meu amado. Mas eu posso visitar o cemitério lá? Pode. Qualquer mês do ano, qualquer dia do ano. Vai lá ver como é que está o túmulo do seu ente querido, limpe e tudo, ajeite, sem idolatria nenhuma, sem ter que estar conversando, sem ter que estar orando por ele, porque não tem mais jeito, certo? E você que está me assistindo agora, se não tem certeza da sua salvação, não espere que depois da sua morte, quem está do lado de cá, tente ajeitar a sua vida do lado de lá. Você mesmo trate de se ajeitar com Deus aqui e agora. Enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, faça o teu compromisso de servir a Deus, para quando chegar a hora de passar para o lado de lá, você já passe com a garantia e a certeza da sua salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.